O jornalista Políbio Braga, ao participar de transmissão ao vivo do deputado Tenente Coronel Zuco, apresentou sua interpretação da prisão do general Walter Braga Neto, que foi ministro no governo Bolsonaro e também candidato à vice-presidência na chapa de Jair Bolsonaro. O jornalista afirmou: "Isso aí é uma escalada, nós sabemos disso. Então foram presos lá no dia 8 de janeiro mais de 1.500 pessoas. Agora mais de 400 já foram processados, a maioria, inclusive, com pena de 17 anos de cadeia. Primeiro, pessoas simples. A mulher que pichou a estátua, motorista, vendedora, ambulante, pegaram 17 anos de cadeia. É o que eu digo, o andar de baixo. Mas agora não. Agora ele já terminou, aparentemente, o seu processo de intimidação das pessoas mais simples do Brasil e ele partiu para o andar de cima." Políbio Braga ponderou: primeiro, que não tinha que prender ninguém do andar de baixo, mas enfim, depois que prenderam o andar de baixo, pegaram o Braga Neto. Olha só, é um dos únicos 19 generais de 4 estrelas do Brasil. É a primeira vez na história do Brasil que o general de 4 estrelas é enfiado na cadeia por um civil. E foi o candidato a vice-presidente do Bolsonaro. Então a primeira conclusão a que eu chego, aliás não é conclusão, é constatação, é que o Alexandre de Moraes, a PGR, a Polícia Federal, o eixo do mal, esse coletivo que eu costumo chamar, está a um passo de prender o Bolsonaro. É o próximo passo. O jornalista explicou: prendeu o vice dele, vai prender o Bolsonaro. Talvez prender o general Heleno agora, antes. Mas olha, eu acho que é pelos próximos dias, inclusive porque nós vamos ter aí um feriadão de 15 dias. O povo vai estar anestesiado pelas comemorações do Natal e do Ano Novo. Braga lembrou que nada disso seria possível se houvesse um Estado de Direito em vigor. Ele disse: é uma democracia fraturada. O jornalista prosseguiu: essa situação do Braga Neto e de outros tantos, centenas de brasileiros que estão sendo perseguidos e enfiados na cadeia pelo Alexandre de Moraes, está muito parecido com aquela fábula do La Fontaine, O Lobo e o Cordeiro. O jornalista explicou que a ordem de prisão se baseia na delação do coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, e em mensagens de WhatsApp trocadas entre Braga e o pai de Mauro Cid. Braga disse o Braga Neto pedindo informações se ele podia dizer alguma coisa a respeito da delação premiada que o Mauro Cid estava fazendo. Ele só perguntou isso. Em momento nenhum, instruiu o pai do Mauro no sentido de que só devia perguntar isso ou aquilo a respeito disso. E o Moraes diz que ele está com isso, obstruindo as investigações. Em agosto, a Polícia Federal botou a mão nessa mensagem do pai do Mauro Cid. Em agosto. Agora, em dezembro, ele decreta uma prisão preventiva do general Braga Neto. Qualquer estudante do primeiro ano de direito sabe que a prisão preventiva só pode ocorrer quando há uma contemporaneidade dos fatos que estão acontecendo com aquilo que o magistrado quer prevenir, como obstrução. De modo que isso aí foi, e o Moraes está bancando o lobo aí, e infelizmente o Braga Neto está servindo de cordeiro. Políbio Braga reiterou: essa situação a curto prazo está me fazendo crer que o próximo passo é a prisão do Bolsonaro. Não adianta ficar pensando assim: ah não, mas não vão mexer. Vão mexer. O próximo passo é a prisão do Bolsonaro. Tá tudo posto para isso. Essa escalada toda ao longo dos últimos anos visa única e exclusivamente pegar a jugular do Bolsonaro. Eu queria, Políbio, é muito, muito grave, né, o que a gente está passando. Eu acho que tu, com a tua experiência de vida, né, experiência política, de ter visto tantos governos, eu nunca vi um judiciário tão legislativo, né, tão a ditadura da toga presente. A gente vê nos comentários aqui, tá cansando. Eu que tô muito orgulhoso de ter sido escolhido pelos colegas, pelos parceiros do parlamento, os conservadores, para ser líder da oposição, e todo mundo fala: Zuco, prepara que tu vai receber uma campainha na tua casa de 5h30. E eu fico pensando: pô, mas eu não fiz nada. Mas não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada.
Precisa só incomodar. E quem incomoda acaba sofrendo, né, perseguições, prisões indevidas. Enfim, Políbio, queria te escutar, queria a tua análise política, a tua análise de comunicação, aonde isso tudo vai parar, Políbio? Olha, a prisão do Braga Neto ontem, sábado, e depois confirmada pelo juiz de instrução naquelas famosas audiências, né, de conciliação ali, isso aí é uma escalada, né, o Zuco, nós sabemos disso, né? Então foram presos lá no dia 8 de janeiro mais de 1.500 pessoas, agora mais de 400 já foram processados, maioria inclusive com penas de 17 anos de cadeia, e primeiro ficou naquela, todos vocês acompanharam, né, Vitorino? Pessoa simples, a mulher que pichou com o batom lá, perdeu mané na estátua da justiça, pegar 17 anos de cadeia, enfim, motorista, vendedor de ambulante, o que eu digo, o andar de baixo. Mas agora não, agora ele já terminou, aparentemente, o seu processo de intimidação das pessoas mais simples do Brasil, né? E partiu para o andar de cima. Até agora, até muita gente dizia assim, mas como? Só está pegando aquele povão lá, o sujeito que se matou na frente do Supremo e os líderes. E o andar de cima, como é que fica, né? Bom, primeiro que não tinha que ter prender ninguém do andar de baixo, né? Mas, enfim, já porque prenderam o andar de baixo, estão pegando o andar de baixo e pegaram o Braga Neto, olha só, é um dos únicos 19 generais de 4 estrelas do Brasil. É a primeira vez na história do Brasil que um general de 4 estrelas é enfiado na cadeia, né? Por um civil. O Marechal Lott até, ele foi preso, né? Era mais do que um general de 4 estrelas, mas foi preso pelos colegas deles militares em 1964, porque se opôs ao movimento 64. Mas esse é um general de 4 estrelas enfiado na cadeia por civis, olha só, né? Mas, enfim, foi o candidato a vice-presidente do Bolsonaro. Então, a primeira conclusão que eu chego, a constatação, aliás, não é conclusão, a constatação é que o Alexandre de Moraes, a PGR, a Polícia Federal, o eixo do mal, que é esse coletivo que eu costumo chamar, está a um passo de prender o Bolsonaro. É o próximo passo. Prendeu o vice dele, vai prender o Bolsonaro. Talvez prendeu o general Heleno agora, antes, mas olha, e eu acho que é para os próximos dias, inclusive, porque nós vamos ter aí um feriadão de 15 dias, o povo vai estar anestesiado aí pelas comemorações do Natal e do Ano Novo, e aí alguém diz, mas não vai ter coragem? Vai ter audácia sim, não tenha dúvida disso aí, né? Agora, o que vai acontecer? Prende o Bolsonaro e daí? Ou não prende, o Bolsonaro se exila? Isso aí era uma coisa que depois a gente pode voltar a discutir, né? Agora, quanto ao Estado Democrático de Direito, ao devido processo legal, isso tudo aí constitui aquilo que o meu professor de ciência política no primeiro ano da Faculdade de Direito da Udicinas, lá em São Leopoldo, me ensinou. Isso aí é uma democracia fraturada, né? É uma democracia fraturada, né? Não é todo o judiciário que está contaminado, viu? Eu estou há 50 anos enfrentando processos judiciais de tudo que é tipo, ainda estou enfrentando nesse momento, e posso dizer que tem juízes, ainda tem juízes aqui no Brasil, aqui na primeira, na segunda instância, ainda eu enfrento. De vez em quando eu pego um juiz garantista aí que não adianta eu falar nada, né? Essa situação toda, só para concluir essa minha análise inicial aí, eu diria para vocês que a situação do Braga Neto e de outros tantos, centenas de brasileiros que estão sendo perseguidos, enfiados na cadeia pelo Alexandre de Moraes, está muito parecida com aquela fábula do La Fontaine, né? O lobo e o cordeiro. Você sabe, né? O lobo desceu lá para o cordeiro na beira do rio, estava bebendo água. Olha, cordeiro, você está sujando a minha água aí, não posso ficar bebendo. E o cordeiro olhou para o lobo e disse, mas como, se você está lá para cima, a água vem de lá para cá, como é que eu posso estar sujando a tua água? Você está procurando um pretexto. E o lobo disse, é isso mesmo, eu vou te matar de qualquer jeito e vou te comer. E foi o que ele fez, né? Então, eu li atentamente as 33 páginas aí da ordem de prisão contra o general Braga Neto. É tudo aquilo que o Vitorino disse ainda há pouco, né? Quer dizer, ele está baseado exclusivamente, é só ler o que está escrito ali, na delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do Bolsonaro, mas, sobretudo, em mensagem de WhatsApp que o Braga Neto trocou com o pai do Mauro Cid, né? Que é o general Mauro Laurena, né? Mauro Laurena. Então, essas mensagens ali, o que tinha do general Mauro Laurena, pai do Mauro Cid?
o Braga Neto pedindo informações se ele podia dizer alguma coisa a respeito da delação premiada que o Mauro Cid estava fazendo. Ele só perguntou isso. O que eu li, ele só fez esse tipo de pergunta mais de uma vez, mas ele em momento nenhum instruiu o pai do Mauro Cid no sentido de que ele devia perguntar isso ou aquilo a respeito disso. Ele não, e o Moraes, ele está com isso obstruindo as investigações. Em agosto, a Polícia Federal botou a mão nessas mensagens do pai do Mauro Cid, em agosto. Agora, em dezembro, ele decreta uma prisão preventiva do general Braga Neto, né? Qualquer estudante de primeiro ano de direito sabe que prisão preventiva só pode ocorrer quando há uma contemporaneidade dos fatos que estão acontecendo com aquilo que o magistrado quer prevenir como obstrução. De modo que isso aí foi o Moraes está bancando o lobo e infelizmente o Braga Neto está servindo de cordeira. E agora essa situação a curto prazo está me fazendo crer, viu, que o próximo passo é a prisão do Bolsonaro. Não adianta ficar pensando assim, não, mas não vou mexer. Vão mexer. O próximo passo é a prisão do Bolsonaro. Está tudo posto para isso. Essa escalada toda ao longo dos últimos anos visa única e exclusivamente pegar a jugular do Bolsonaro. E eles estão a um passo disso aí. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos, tribunais de exceção e pessoas, jornais e sites censurados. A renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há mais de 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org.